Noturnos, eu sou o Metálico, pra quem não me conhece. Eu sou a Nath. Trazendo mais um react pra você, mais uma vez, o Viral Crash. A lenda de quê, Natália? A lenda de Cole-Id. O conto proibido. Ai, tá no nome, gente. Deixa o seu like, se inscreve no canal, tem sugestão de react, coloca aqui embaixo. Tem sugestão de jogos aqui embaixo também. Ainda não decidi como é que vai ser em relação a jogos de terror e react na mesma semana, não sei como é que vai ser. Comente aqui embaixo também alguma ideia legal pra você, que tipo, seja em relação a isso, pra eu estar resolvendo, né, o mais rápido possível. E vamos embora, já deixei meu like para tio. Oxi, Fontes pressão. nas Pá. descrições. Fica até o final para saber qual é o próximo vídeo e o horário que ele vai sair. Ocultou! Aí. Olá, Aprendi amante com do o terror. viral olá. Contos de terror. Um Eita. ótimo e assustador passatempo para aqueles que Eita. gostam de uma verdadeira experiência Eu assustadora. gosto. Por isso que você Bora. gosta tanto desse canal. Com O certeza. frio na espinha, o gelo, a adrenalina ou até o relaxamento são recompensadores demais, não é? É verdade. Mas existem certos Que contos isso? que nunca devem ser contados. Oh. Não por serem assustadores demais, mas quê? sim por serem contos amaldiçoados, Oh, não. como um poema cujo já falei aqui no canal, Eu O não vi. Inferno de Tomino. Rezam as lendas que qualquer um que contar esses contos vai se amaldiçoar e Eita. amaldiçoar quem escutou. Oh, Contos que são Uou! proibidos, pois nunca se deve brincar com o desconhecido. verdade. E um desses contos é chamado de Cabeça de Vaca, Ixi. uma lenda do folclore japonês. Eu não vou contar a história em si, porque afinal é um conto proibido que está verdade. fragmentado e escondido. Porém, eu vou contar o que aconteceu ao redor dessa história, dos horríveis casos que aconteceram envolvendo a lenda de Gozu, a Cabeça de Vaca. Rapaz, será que isso aqui faz jus ao nome? Ai! Gozu, a Nossa! Cabeça de Vaca. A história em si é desconhecida de fato. Algumas pessoas dizem que ela nem mesmo existe, mas se existir, as pessoas que sabem nunca contarão, porque ela é perigosa demais. Diz a lenda que as pessoas que ouvem essa história são acometidas por um medo extremo, um medo equivalente a ter uma arma apontada para sua cabeça, ou até pior. Pessoas que têm o coração fraco morrem instantaneamente logo após a primeira frase da história. Muitos não aguentam retê-la em suas mentes e acabam cometendo suicídio ou sendo internadas em algum hospício com camisas de força em salas acolchoadas. Outras, já com a mente mais forte, acabam tendo algumas sequelas, mas conseguem viver suas vidas normalmente, só que com uma promessa em mente: nunca mais repassar essa história para ninguém. E talvez por isso que hoje em dia ninguém sabe mais nada sobre ela, só sabem dos terríveis efeitos que ela causou, como a clássica história do professor. Em uma excursão escolar, os alunos estavam inquietos no ônibus, e isso estava começando a incomodar o professor, que teve uma brilhante ideia. Disse para os alunos que iria contar uma história de terror que ia fazer até os mais corajosos borrarem nas calças, no qual eles provariam ser os mais corajosos. Então, com todos em silêncio, o professor disse que iria contar a história do Cabeça de Vaca. Quando ele começou a contar a história, não havia nem ao menos terminado a frase, e os alunos começaram a gritar com as mãos nos ouvidos, implorando para que o professor parasse de contar aquela história. Gritavam em agonia pura, como se suas mentes fossem torturadas a cada palavra. Quanto ao professor, ele não parou de contar a história, não porque não queria, mas sim porque não conseguia. Algo parecia estar o induzindo, o hipnotizando para que ele continuasse a contar a história, e ele não parou até terminar. Quando recuperou a consciência, percebeu que o ônibus havia caído em uma colina. Alguns alunos estavam feridos, mas muitos morreram na queda, enquanto o motorista estava vivo, mas com os olhos revirados e espumando pela boca. Aparentemente, ele também havia escutado, e acabou convulsionando e desmaiando. Quando o resgate chegou, o professor prometeu a si mesmo que nunca mais iria contar essa história para ninguém, e assim o fez.
guardou essa Mas história ele não fez consigo com- e a levou junto com Mas ele. ele não fez com vontade própria. Então não tem como ele saber. Quer dizer, ele deve saber a história, mas ele não contou por conta própria. Ele Então, para o caixão. vai que Mas acontece de afinal, novo. o que tem nessa história para que apenas nas primeiras palavras as pessoas surtem? Como eu disse, aparentemente é uma maldição imposta sobre ela, onde apenas os fortes o suficiente podem retê-la em suas mentes. Eu suponho que a maldição haja como uma doença, e você sabe o que as doenças querem? Exato, se espalhar. Então, nesse caso, a maldição quer se espalhar pelas mentes das pessoas como um parasita, mas apenas das mais fortes. No Japão, essa lenda recebeu o nome de Gozu, que se traduz literalmente como cabeça de vaca. Gozu é o nome de um yokai, mas ao contrário dos outros falados aqui, ele não habita esse mundo. Gozu é um demônio que habita o submundo na mitologia japonesa. Mas não apenas isso, ele é um dos guardiões do submundo, que possui o papel não apenas de guardar os portões do submundo, mas também conduzir as almas até lá. E com base em suas ações em vida, elas vão ser recompensadas ou punidas. Ele é o responsável por atormentar as almas dos mortos. Não se sabe exatamente como, mas é digno de um dos demônios mais temidos do inferno. Faça o seguinte, pense nos piores tormentos que você possa imaginar. Agora, os multiplique vezes 1000. Isso dá mais ou menos o que ele faz com as almas. Com isso, eu tenho uma hipótese sobre o que pode acontecer na história amaldiçoada. A história teria sido escrita pelo próprio demônio, com nenhum objetivo além de testar a mente humana e até onde ela aguentava. Então fez questão de escrevê-la manualmente. E o que eu acho que pode conter nessa história são os métodos para atormentar as almas, com os mínimos detalhes e adicionando o fato de que é ele quem está escrevendo. Então, por isso, acaba provocando este efeito nos humanos, pois poucos aguentam saber como as almas sofrem no submundo. Agora eu te pergunto, sua mente aguentaria saber exatamente, com detalhes, como é o tormento Das profundezas do submundo. Não mesmo. Bizarro, ainda botou o som do inferno. Porra, que Pessoas tira. agonizando. Deus é, mas tá Ai, repreendido tá no nome de repreendido no Jesus. nome de Jesus, tá entendendo? Ai, Bem, essa história foi pesada. Apesar que não contou, né? Porque, de fato, galera, a gente assim, a gente vive nessa terra e existe o inferno, existe o céu, existe o julgamento, existe o apocalipse. Vai existir, na verdade, né? E tem muita coisa acontecendo. Tem pessoas que não aguentam saber. A gente sabe, às vezes a gente sabe o que vai acontecer, né? Se a gente não andar na linha. Mas a gente tenta não saber pra não ficar em desespero, ficar com medo, ficar. Eu já fiquei muitas vezes com medo por conta de apocalipse, essas coisas. E de fato, tipo assim, se contasse as coisas como seria, a gente seria torturado, cara, é bizarríssimo. É bizarríssimo. A gente ficaria com medo extremo. Entendeu? E a gente acabaria servindo a Deus por quê? Por medo. Ah, vou servir pra. Mas não pode ser assim, cara. Também não tem que pensar na. Pensar servir Deus porque faz bem pra sua vida, tá? Pra quem não sabe, eu sou cristão, tá, pessoal? Eu sei que você deve ter falado, ah, mas você traz conteúdo de terror. É porque, querendo ou não, pessoal, é uma renda pra mim. E é algo que eu gosto de trazer, entendeu? Eu não, tipo assim, não sou um cara que tem um canal de terror, mas é, como é que se fala? Idealismo, né? Não sei como é que se fala a palavra. Idólatra. Não, idealizo. Eu esqueci a palavra. Idealizando. É idealizando, tipo assim, fazer você servir ao diabo, entendeu? Ah, vá assistir coisa de capeta. Não, tá entendendo? Essas coisas que a gente assiste aqui, você pode até perceber que não é coisa tão pesada, né? Não é algo envolvendo satanismo, entendeu? Porque eu nem gosto dessas paradas.
Nem gosto de assistir, porque eu sei que atrai pra dentro de casa. Essas histórias aqui mesmo, eu acredito que essas histórias foram criadas por pessoas. SCP, a gente reage mais a SCP, entendeu? Vídeos assustadores também, porque até mesmo vídeos assustadores são manipulados, então é algo que não é tão pesado. Só que assim, falando de inferno, capeta, demônio, não sei o que, essas coisas eu não gosto muito de assistir. Então eu não tô aqui pra fazer você assistir esse tipo de coisa. Entendeu? Eu tô aqui pra gente assistir algo que seja não realista, né? Que seja algo assim criado por humanos. E que seja que a gente possa se divertir e comentar. Certo? Então é isso, pessoal. Eu não aguentaria ouvir, né? Como seria torturado, eu seria uma dessas pessoas que não aguentaria, né? Eu fecharia o vídeo na hora, entendeu? E acredito que vocês também não iriam aguentar, não sei que você bote na cabeça que não seja verdade, mas eu acredito que sim, certo? E é isso. Comente aqui embaixo a sua opinião sobre esse vídeo, sobre isso. Quer falar alguma coisa? Já falei, obviamente que eu não ia querer Vou escutar. isso, sem dúvida, se você não tem coragem, piorou ele. Pior que realmente ela é mais medrosa que eu. Mas... Oxi, nada, fica na isso. cabeça. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu, falou. Tchau.